Meus irmãos, eu vos convido a abrirem a palavra do Senhor no primeiro evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Tão perto da salvação e não foi salvo. Mateus, capítulo 26. Mesmo sentados reverentemente ao Deus da palavra, abra sua Bíblia, você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo pelo YouTube, então acompanhe também a leitura. Mateus capítulo 26, versículo de número 14, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, se eu vo-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde aquele momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde quereis que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos e comiam. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade digo, um de vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um, perguntando-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está para ser traído. Eu quero convidar todos agora a ler essa última expressão do versículo 24. Vamos todos? Melhor lhe fora não haver nascido. Melhor lhe fora não haver nascido. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por tua palavra, que é viva e eficaz. Eu quero te agradecer, Senhor, por tua bondade, por tua graça, e eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor ministrou meu coração, ministra ao coração de todos os meus irmãos que aqui estão, de todos estes que vão ouvir a tua santa palavra, e que, se porventura há entre nós ainda alguém que não é salvo, que ele venha entender, Senhor, que neste estado melhor lhe fora não haver nascido. Então eu quero te pedir em nome de Cristo Jesus, que essas palavras venham ser potentes não apenas à nossa intelectualidade, mas sobretudo venha chegar ao nosso coração, e que nós venhamos chegar aos teus pés em santo arrependimento, e dizendo: salva-nos, Senhor. É assim que eu te peço, é assim que eu te imploro, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, Judas é um dos grandes fracassos entre os fracassados de toda a história. Judas é alguém que falhou em sua missão. É alguém que, quem sabe, poderia estar no pódio do sucesso, do fracasso.
Ele certamente é alguém, amados, que entre os maus, homens como Nero, como Hitler, homens como Mussolini, homens maus entre os maus, foi o que melhor traiu toda a sua história. Fracassou mesmo diante de tantas oportunidades e de tantos privilégios que a graça lhe conferiu. O Evangelho de Mateus é escrito por um apóstolo que foi chamado pelo Senhor em pleno trabalho. O Senhor passa naquela coletoria, passa naquela repartição pública e com um chamado desmantela todo o plano de cargo e carreira de Mateus, dizendo: vem, segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou e foi, mostrando e reconhecendo a sublimidade de Cristo, que diante da grandeza de Cristo, todo um salário não fazia sentido. Diante da grandeza e da bondade daquele chamado, todo um plano de trabalho, todo um sonho financeiro, toda uma esperança de um nome no edital não fazia mais sentido nenhum. Ele se levantou e foi. Mateus escreve esse evangelho, amados, dividindo em algumas partes. Alguns chegam a imaginar que as 5 partes do primeiro evangelho, o escritor judeu estava pensando na lei de Moisés. E aí ele escreve, e aqui chegamos numa porção trágica, que deve servir para cada um de nós como um grande outdoor, que deve servir para cada um de nós, que quem sabe temos privilégios, a semelhanças de Judas, mas que não aprenderam e que não absorveram as oportunidades, assim como Judas. Portanto, meus amados, eu gostaria de extrair algumas lições desse texto, e para isso eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, sobretudo seu coração, porque esse texto tem me apertado desde quinta-feira. A primeira lição desse texto, irmãos, que eu gostaria de trazer para os amados, que é melhor não nascer que nascer e viver religiosamente sem salvação. A primeira lição é melhor não nascer que nascer e viver religiosamente sem salvação. Meus amados, Judas era uma pessoa de grandes privilégios. Judas foi chamado para ser apóstolo. Isso aqui é um privilégio inenarrável. Depois, a Escritura diz, à luz de Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16, depois de uma noite inteira de oração, Jesus sai daquele momento de oração, de joelhos debruçados, e chama os apóstolos. Dentre eles, Judas é chamado. Judas, ele recebeu o privilégio de ser chamado por Deus. Foi o único não galileu que entrou no colégio apostólico. Judas Iscariotes. Iscariote significa de Quiriote, que é a localidade onde ele residia. Judas, ele teve um grande privilégio. Ele foi chamado pelo Senhor. Ele viu os milagres de Jesus Cristo. Ele viu a tempestade se acalmar. Ele viu a figueira murchar. Ele viu o Espírito Santo pousando sobre o Redentor, amado como uma pomba. Ele viu um defunto de 4 dias saindo de uma cova. Ele viu um cortejo fúnebre de uma criança já no caixão, com a tampa selada, já indo em direção ao cemitério ser sepultado. Jesus tocando no caixão, aquele menino se levanta. Ele viu um aleijado de 38 anos, que mendigava à margem do tanque de Betesda, ficar vigoroso e andar com as suas próprias pernas. Judas viu
um cego de nascença, que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele viu esse cego lançado na sarjeta começar a ver. Judas, ele tinha religião, mas ele não tinha salvação. Judas ouviu as mensagens mais extraordinárias que um ouvido pode contemplar. Ele escutou o Sermão do Monte. Ele escutou o sermão profético de Jesus. Ele escutou as mensagens mais consoladoras que nenhum divã da psicanálise pode contemplar. Ele escutou as mensagens de conforto mais tocantes que nenhuma psicoterapia pode dar. Ele escutou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele escutou inúmeras vezes Jesus dizendo: tenha bom ânimo. Judas, ele viu as mensagens de conforto mais consoladoras, permita-me a redundância, mas também ouviu as mensagens de exortação mais duras que alguém pode escutar. Ele ouviu Jesus chegando para a religiosidade da época, apontando o seu dedo em riste a eles, dizendo: raça de víboras, dizendo, ou melhor, dizendo: vocês são sepulcros caiados, vocês lavam um copo por fora, vocês caiam à tumba, mas dentro só tem podridão. Judas escutou isso, amados. Judas tinha religião, mas não tinha salvação. Judas chegou até a pregar. Judas era pregador. Às vezes não tinha tempo nem para comer. Percorria a Galileia, Judeia, a Pérea. Ele percorria toda aquela região, evangelizando de cidade em cidade, de casa em casa. Ele foi até usado por Deus para ser instrumento do Senhor de milagres. Quando Jesus envia os 70, todos eles voltam abismados, boquiabertos, porque os demônios se submetiam, porque os aleijados andavam, porque os doentes eram curados. Oh, amado, quanto privilégio Judas teve. Em Judas, nós aprendemos uma grande lição sobre o fracasso de ser religioso e não ser salvo. Em Judas, os nossos olhos devem esbugalhar, o nosso coração deve tremer. Em Judas, nós devemos fazer uma autocrítica e dizer: sou eu mesmo salvo? Porque quem sabe as evidências de salvação que eu imagino defender são evidências que Judas tinha, mas que era filho da perdição. Judas é alguém que podia estar na igreja todo dia, mas que não era salvo. E vir para a igreja não salva você. Assim como você está numa garagem, não faz de você um carro, e está na igreja não faz de você um salvo. A nossa grande oração, amados, deve ser que o número de membros de uma igreja seja o número de salvos. Esse é o grande desafio do ministério no corpo de Cristo. Porque alguém pode estar na igreja e ainda não ser salvo. Desde quinta que eu estou incomodado com isso, irmãos. Meu coração chora e treme diante de tão solene advertência. Confesso aos irmãos que o coral cantando aqui, eu disse: meu Deus, será que todos são salvos? Meu Deus, quanto do rebanho que visito, quanto do rebanho que celebra a ceia, quanto do rebanho que vem à igreja, que estão no hall de membros, quantos deles são verdadeiramente salvos? Porque alguém pode ter um cargo, pode exercer ofícios na igreja e ainda assim não ser salvo. Servir a igreja é uma coisa, adorar a Cristo é outra coisa. Igreja não é ONG, é o corpo de Cristo. Igreja não é fundação, é a noiva do Cordeiro.
Igreja não é clube, é família de Deus. Igreja não é templo, é edifício vivo. Vir à igreja e não ser salvo é uma grande tragédia. É uma tragédia no presente. Mas, sobretudo, é uma tragédia no futuro. Vir para a igreja e não ser salvo, aprender os cacoetes de crente, aprender os nossos inários, aprender a manusear a escritura e não ser salvo, é uma grande tragédia, porque tudo isso estará diante do tribunal do Senhor, como peça acusatória da nossa hipocrisia e do nosso distanciamento da salvação. A maior necessidade dos religiosos não são de maiores benefícios da salvação, mas da própria salvação. A maior necessidade da igreja não são dos benefícios da salvação, é da salvação. A maior necessidade dos religiosos não são de melhores pastores, mas de salvação. Judas tinha o sumo pastor. A maior necessidade para os religiosos não é de milagres, mas de salvação. Quantas vezes imaginamos que se a igreja tivesse mais milagres, teria mais fervor. Se a igreja tivesse mais sinais extraordinários, teria mais salvação. Quantas vezes imaginamos, se o extraordinário fosse mais ordinário no nosso meio, nós seríamos mais piedosos. Ao olharmos para Judas, é tudo palha, é tudo engano. A maior necessidade dos religiosos não é de serviço eclesiástico. O que você mais precisa não é ter o que fazer na igreja, é ser salvo. A segunda lição desse texto, irmãos, é melhor não nascer que nascer e usar as dádivas de Deus contra Deus. É melhor não nascer do que nascer e usar os privilégios que Deus lhe deu contra Deus. Foi exatamente isso que Judas fez. Judas era um homem que tinha grandes privilégios e ainda assim não foi salvo. Judas traiu o seu próprio nome. Sabe o que é que significa Judas? Significa louvor, significa adoração. Judas era um nome popular. Não é à toa que no colégio apostólico de 12 nós temos 2. Quem sabe, alguns estudiosos dizem que Judas é a transliteração do nome Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo da linhagem do Messias. É a tribo que não se misturou na dispersão. É a tribo que não deu seus filhos em casamentos mistos e que também não contraiu as filhas dos homens para os seus filhos. Judas, ele usou um grande privilégio, e eu quero incentivar você. Se você tem um nome bíblico, você precisa estudar sobre esse nome. Você precisa saber quem é essa pessoa. Você precisa saber onde essas pessoas falharam, para que você não venha falhar nos mesmos pecados. Você precisa aprender as virtudes dessas pessoas, para que você venha replicá-las. Judas traiu o seu nome. Judas traiu a sua família, porque geralmente os pais piedosos procuram nomes que descrevam a espiritualidade como uma mensagem para os seus filhos. Judas trai a sua família, uma família que coloca um nome como um sinal da graça, a família que toda vez que chamava Judas, ô Judas,
eles deveriam, ou ele deveria se lembrar, assim como Paulo nos faz lembrar em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. E toda vez que o seu pai chamasse, ô Judas, ele deveria lembrar, Romanos capítulo 8, versículo 4 e 5. Ele deveria lembrar da glória de Deus. Ele deveria lembrar das alianças, da lei de Moisés, do culto, das promessas. Toda vez que a mãe dele dissesse, ô Judas, vá jogar o lixo fora, ele deveria lembrar dos patriarcas. Toda vez que os seus irmãos dissessem, ô Judas, vamos brincar, ele deveria lembrar da lei de Moisés, das alianças, dos pactos. Judas traiu o seu nome, Judas traiu a sua família. Judas era tesoureiro, possivelmente um camarada preparado, um cara de notável saber. Ele era o contador do colégio apostólico, ele era o ordenador de despesas, ele era o administrador. Perceba, agora ele pega o seu conhecimento e vai negociar com os fariseus a traição de Cristo. Ele vai barganhar. O que é que vocês vão me dar? Ele senta na mesa de negociação. Ele faz de Jesus um produto. Ele faz do privilégio uma expressão de lucro. E aí, quem sabe, alguns irmãos começam a conjecturar que Satanás começa a sussurrar no ouvido de Judas, dizendo, olha, ele já disse que vai morrer. Pedro até disse, olha, deixa esse negócio de morrer para lá. E foi repreendido. Se ele vai morrer, por que você não pode ter lucro nisso? Se ele já vai morrer, por que você não pode extrair dividendos da morte dele? Satanás começa a florear a traição, ele começa a minimizar o pecado, e nisso ele é profissional, em mostrar a cada um de nós que pecado não é tão agressivo assim, que a iniquidade não é algo tão mal assim. Judas, amados, ele traiu o seu bom nome, ele traiu sua família. Judas caiu onde muita gente cai: na ganância, na avareza e no amor ao dinheiro. Por dinheiro, Dalila entregou seu esposo Sansão. Por dinheiro, Geazi enganou Naamã e mentiu para Esaú. Por dinheiro, Ananias e Safira tentaram enganar o apóstolo Pedro. Por dinheiro, Judas vende o Redentor por 30 moedas de prata. Judas, ele pega a dádiva de Deus e vai negociar Deus. Com isso, amados, nós devemos entender que as dádivas que Deus nos deu é para a glória dele. Portanto, meus amados, seu corpo é para a glória de Deus, seu corpo é templo do Espírito Santo, não é vitrine de vaidade, não é instrumento de cobiça para o outro. O seu intelecto é para a glória de Deus. Os acadêmicos de plantão, você deve produzir a glória de Deus a partir do seu conhecimento. O seu trabalho deve ser para a glória de Deus, porque é melhor não nascer do que nascer e não viver para a glória de Deus. Terceira lição desse texto. É melhor não nascer do que nascer e negar as oportunidades de salvação. É melhor não nascer do que nascer e negar as oportunidades de salvação.
Judas negou 3 anos de graça, 3 anos de misericórdia. Judas negou 3 longos anos de oportunidades dioturnas. Mas desses 3, eu quero focar em 3. Desses 3 anos, eu quero focar em 3 ocasiões, em especial no finalzinho do ministério terreno de Cristo. O primeiro deles, João capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 20. João foi escrito num período curto. E aqui o Redentor já está à beira da morte. Judas já colocou a vida de Cristo no balcão da fé. Judas já fez uma negociata diabólica e maligna com os sacerdotes. E agora, diante dessa negociata, Deus dá uma oportunidade a ele de arrependimento. E a oportunidade é quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e passa pelos pés do traidor. Capítulo de número 13. Abra sua Bíblia, por favor. Judas já negociou a vida de Cristo. E versículo 2, a Bíblia diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Depois disso, amados irmãos, Jesus pega uma toalha, Jesus pega uma bacia e lava os pés do traidor. Aquilo deveria ter criado um insight em Judas. Como é que eu posso trair uma pessoa como essa? Como é que eu posso trair o Redentor? Ele lava os meus pés. Ele é humilde. Ele é simples. Ele passa pela primeira oportunidade que elenco e não se arrepende. Mas não somente isso. Eu quero citar agora uma segunda oportunidade que Deus deu a Judas: a ceia do Senhor. Em todo aquele momento histórico de uma pedagogia extraordinária, Jesus chega para os 12 e diz: um de vós há de me trair. A Escritura diz que a tristeza paira na ceia, a agonia visita o coração de cada um deles, pois até então ninguém suspeitava quem era o traidor. Veja como ele era dissimulado. Veja como ele era hipócrita. Veja como ele era um ator digno de todas as estatuetas de Hollywood. Ninguém disse: eu sabia, eu já sei. Não precisa nem dizer, é Judas. Ninguém. Um a um vai dizendo: sou eu, Senhor. João encosta a cabeça, reclina a cabeça no Senhor. Pedro não tem coragem de perguntar e diz assim: João, pergunta aí quem é. Aí João diz: sou eu, Senhor. Aí Pedro vai: sou eu, Senhor. Filipe vai: sou eu, Senhor. Bartolomeu vai: sou eu, Senhor. Tomé vai: sou eu, Senhor. Aí Judas diz: sou eu, Senhor. Aí Jesus diz: aquele que molhar comigo um bocado de pão é esse. Judas ali era para te dizer: eita, eu não estou enganando ele. Eu posso estar enganando os 11. Eu posso ser uma fake news da religião para 11.
eu posso ser um engano para todo o colégio, mas Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que é que eu fui fazer, Ele sabe aonde eu estava, e Jesus chega e diz assim: é este que coloca o pão comigo. Ali, amados irmãos, era para ser um freio moral, ali era para ser um freio na perversidade, na ruindade de Judas, mas não. Judas despreza toda a mensagem da ceia. A ceia é um ensino materializado da renúncia do filho. Judas sai da ceia para se abraçar com a ganância. A Eucaristia, termo grego para ceia, nos ensina sobre a remissão dos pecados. Judas sai da ceia para pecar. A mesa de Cristo é a pedagogia da unidade do corpo de Cristo. Judas sai da ceia para trair, quebrando a humildade e a unidade do corpo. Perdeu a segunda oportunidade. Mas eu disse a você que eram 3. A terceira oportunidade, Mateus capítulo 26. Versículo 49 ao 50. Judas puxa o pelotão da traição. Homens maus com cacetetes, com lanças, com espadas, capitaneados pelo traidor. O traidor chega no Redentor e o chama de Rabi. E o chama de mestre e beija. E o que é que Jesus faz? Olhe para a sua Bíblia. Mateus, capítulo 26. Versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Jesus chama amigo o traidor. E isso não traz uma crise de consciência. Sabe por quê, meu amado? Porque o pecado embrutece o homem. O pecado torna o homem animal. Eu o traí, ele sabia desde a ceia. Ele recebe o meu beijo. E ainda me chama de amigo. E aqui eu gostaria de lhe citar uma poesia que li e achei extraordinária. E a poesia diz assim: foi o beijo mais famoso, também o mais enganoso, o beijo da traição, e foi o beijo mais falso, que gerou todo o percalço, o beijo da maldição, o beijo da hipocrisia, o beijo da heresia, sem sentido, sem razão, que entregou o mestre amado, tão puro e sem pecado, e o levou à prisão. Judas, com este beijo, satisfez o seu desejo, e ganhou algum dinheiro. Judas, pessoa ingrata, ganhou 30 peças de prata, e entregou o companheiro. Ainda hoje acredito que há muito beijo maldito e muito abraço assim. Os Judas estão pelas ruas, a traição continua, mas isso um dia terá fim. Ali era a oportunidade dele cair no chão, ele se ajoelhar, e dele dizer: Senhor, assim como Jacó disse, meu nome é Jacó, eu sou enganador. Eu quero dizer que eu sou o Jacó da nova aliança. Eu quero dizer que eu sou o Jacó do Novo Testamento.
Eu sou um enganador da minha época. Ali, amados irmãos, era para ele ter feito Jacó. Eu sou Judas. Eu sou o traidor. Mas ele não fez isso também. Quarta lição desse texto. Melhor não nascer que nascer e recusar a oferta de perdão. Meu amado presente, se você não recebeu o perdão de Deus, era melhor que você não tivesse nascido. Judas percebeu tarde o desprazer de trocar Jesus pelo dinheiro, mas ainda era tempo de se arrepender. Capítulo 27. Olhe para a sua Bíblia. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: olha aí, que nos importa? Isso é contigo. Judas percebeu tarde o desprazer de trocar Jesus pelo dinheiro, mas ainda era tempo de se arrepender. Quantas pessoas ainda hoje estão trocando Jesus por dinheiro? Quantas pessoas ainda hoje trocam Jesus pelo trabalho? Quantas vezes e quantas pessoas ainda hoje trocam Jesus por um amor? Quantas pessoas ainda continuam barganhando com os maus a sua fé? Judas passou uma noite inteira onde a caverna do inferno invadiu seu coração e ele não consegue dormir. O dinheiro perdeu sentido. A importância daquele bem já não valia bem algum mais. Judas está encharcado em remorso. Ele passou uma noite desesperado. A sua alma está afogada em desespero. O inferno invadiu seu coração. Os horrores das trevas começam a tomar ele. E agora o diabo sussurra nele de novo. O diabo que disse anteriormente: se ele vai morrer, tem um lucro. Agora sussurra: Judas, agora é o fim. Agora você foi longe demais. Agora, Judas, não tem graça. Agora não tem perdão. Agora não tem misericórdia. A maior solução para você é dar cabo de sua própria vida. Se mate. Você é um traidor. Quem sabe todas as oportunidades, num grande flashback de 3 anos, começam a passar num grande trailer na sua visão, os momentos de graça, a misericórdia, quanta gente se arrependeu, quantos maus endurecidos se converteram, ele não, quanta gente se dobrou diante dele, ele não. A bondade, a misericórdia, a benevolência do Altíssimo passando por ele, isso agoniava ele cada vez mais, o seu coração acelerava, as pernas tremiam e ele desesperado vai buscar algo para diminuir um pouquinho a sua dor, mas vai para o lugar errado de novo. Ele vai confortar o seu coração naqueles que perturbaram a sua alma. Devolve as 30 moedas de prata,
Diz: pequei contra o sangue inocente. E o que é que a religião diz? Problema teu. Eu não tenho nada a ver com isso. É exatamente isso que o pecado faz com a gente. É exatamente isso que amizades ímpias fazem conosco. Deixa de besteira, rapaz. Vamos beber. Deixa de besteira, rapaz. Vamos aproveitar. Vamos, eu resolvo isso aqui, ó, numa noitada. No outro dia você está bonzinho. Ele já passou uma noitada. A Escritura diz, amados, que a tristeza segundo a carne gera morte. 2 Coríntios capítulo 7. Mas a tristeza segundo Deus produz vida. Ele buscou a pessoa errada para diminuir a sua dor. Judas chegou bem perto da salvação. Pertinho, irmãos. Mas não foi salvo. Procurou os homens, quando deveria procurar Jesus. Devolveu 30 moedas de prata, quando ele deveria confessar o seu pecado. Sofreu de remorso, quando deveria se arrepender. Reconheceu a santidade e a inocência de Cristo, mas não a sua salvação. Deu na trave. Mas bola na trave não é gol. E aí, como ele teve remorso e não arrependimento, Judas procurou no suicídio, ao invés de buscar arrependimento e perdão para o seu pecado. O suicídio é uma armadilha de Satanás. É um alçapão das trevas. É o golpe fatal do diabo. Ele diz aos desesperados, para que deixem de viver atormentados, se matem, dizendo que não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais conserto, na vida não tem mais sentido. Para que viver na falência? Para que existir no divórcio? Para que continuar vivendo diante de tanto abandono? Amados, não existe pecado que Cristo não pode perdoar. Você pode ter passado não somente 3 anos se enganando, mas uma vida inteira dentro da igreja se enganando. Deus tem salvação para você. Seu casamento pode ser uma farsa. Sua família pode ser uma fake news. Sua espiritualidade pode ser uma maquiagem. Mas Ele tem perdão para o seu pecado. Jesus é a solução para as nossas angústias. Se Ele perdoou e perdoou a negação de Pedro, se Ele perdoou e perdoou a incredulidade de Tomé, Ele poderia também ter perdoado a traição de Judas. Mas Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Quantas pessoas têm remorso dos seus pecados, vergonha do pecado, ou vergonha da consequência do pecado, vergonha do bom nome. Quantos casais, quem sabe, já não se divorciaram? É por conta do status social, por conta de elo de filhos. Quem sabe quantos casais estão com a data marcada para o divórcio? Quando o menino crescer, eu me separo. Quando eu estiver mais estabilizado, eu me separo. Pessoas agendando a miséria. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, tenhamos uma vida mais autêntica no Senhor. Judas perdeu todas as oportunidades e foi ao encontro do seu próprio destino, o inferno. João, capítulo 17, versículo de número 12.
a Bíblia diz. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas foi para o inferno. É dura essa mensagem? Judas agora está em tormento, em grilhões de agonias. O teólogo sistemático Wayne Grudem, ele disse que inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para os ímpios. Alexander Roger, ele escreveu: o homem que reconhece em qualquer medida a terrível força da palavra inferno, eterno, não gritará a respeito dele, mas falará com toda suavidade. Aqueles que reconhecem o peso, a seriedade do termo inferno, não sofrerão nele na eternidade. Oh, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus passeie entre nós hoje. Que o Santo Espírito de Deus tire toda a névoa, toda a escama, tire toda a cegueira que o Deus desse século produziu em nós desde a nossa meninice. E eu me direciono a você que vem para a igreja, você que canta, você que prega, você que tem cargo, você que está aqui há anos, ou você que veio pela primeira vez. Não repita o erro de Judas. A Bíblia diz que o inferno é um lugar, não é um estado de espírito, é um lugar. Mateus 13, 42, a Bíblia diz que lá é uma fornalha acesa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, Pedro descreve como uma prisão. Lucas capítulo 8, versículo 32, o médico diz que é um abismo. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25, 46. E a Bíblia diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aqui nós aprendemos sobre o tempo de domicílio. Acreditar no céu é inevitavelmente acreditar no inferno. Você não pode acreditar no céu e ser cético com o inferno. Isso é desonestidade hermenêutica. Isso é traição literária, porque o mesmo texto que diz que o céu é uma realidade, é o texto que diz que o inferno é uma realidade. O castigo é eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2, o profeta diz que lá o horror é eterno. Marcos capítulo 9, versículo 32, o autor diz que lá o fogo é inextinguível. Marcos capítulo 9, versículo 48, lá diz que o verme não morre.
Meus amados ouvintes, em nome de Jesus, abramos nosso coração, porque 2 Tessalonicenses 1,9 diz que lá será um local encharcado da ausência do favor de Deus. O inferno é inferno, porque lá não tem Deus. O inferno é inferno, porque lá não tem as bênçãos de Deus. O inferno é inferno, porque é um local de dores e sofrimentos no corpo e na alma. Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48. Lá, os seus moradores sofrerão na carne, mas também sofrerão na alma. Quantas oportunidades irão passar em suas mentes e eles vão se lembrar: eu não aproveitei. Esse dia hoje, irmãos, pode ser capital na sua vida. Essa mensagem hoje pode ser uma peça de acusação no tribunal de Deus, quando os livros das obras se abrirem e o Senhor chegar para você e dizer: você, no dia 19 de novembro de 2023, você ouviu uma mensagem de Judas, olha ele ali. E você fez a mesma coisa. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Alguém já disse que o inferno é uma verdade que será percebida tarde demais para algumas pessoas. Assim como foi para o rico, pai Abraão: deixa eu ir visitar meus irmãos e anunciar que isso aqui é uma realidade. E Deus disse: não, lá eles têm Moisés, lá eles têm os profetas, ouçam-os. Não, Senhor, eles não vão escutar. Se eu for, vai ter mais poder. Se eu for, vai ter mais peso. Não, não e não. Judas teve milagre, Judas teve mensagem, Judas teve o Filho de Deus encarnado, passando, andando, dormindo com ele. Não é isso, é a ruindade do nosso coração, é a dureza da nossa alma, é a perversidade da nossa estrutura. Não é mais milagre ou menos milagre, não é mensagem assim ou mensagem assado, é a dureza do nosso coração. Concluo dizendo, irmãos, que Judas é o maior fracasso da história. Por 3 coisas. Primeiro, Judas é o maior fracasso porque perdeu a maior oportunidade. A oportunidade da convivência real com Jesus e se converter. Judas é um fracasso porque trocou Jesus por dinheiro. Quem sabe nós não trocamos por dinheiro, mas trocamos por outras coisas. Segundo, Judas cometeu o maior erro: trair seu melhor amigo. Terceiro, Judas recusou a maior oferta. Pergunto a você: se você recebesse uma proposta de emprego com um salário de 100 mil reais, para você dar 4 horas de serviço diário, de segunda a sexta, você ia ou não? Se você recebesse uma proposta de uma bolsa em uma universidade norte-americana, em uma universidade europeia, para fazer sua graduação, para fazer o seu mestrado,
para fazer o seu doutorado uma bolsa robusta. Você ia ou não? Se você recebesse uma proposta de um grande amor aos solteiros, você receberia ou não? Como ministro da palavra, em nome de Jesus, eu anuncio a você a maior oportunidade de sua vida. A maior chance que um pecador pode ter, que é a salvação, que é a vida eterna. Como ministro da palavra, eu ofereço a você, como embaixador do rei, eu ofereço a você a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de salvação. Pergunto a você: você aceita? Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer ir além da liturgia dominical? Você quer ir além de cantar? De um cargo? Você quer ir além de um contorno eclesiástico? Eu convido você a fazer isso. A você que não tem certeza da sua salvação. A você que, como Judas, tem tanto tempo, mas ainda não é salvo. E que esse dia seja como testemunho entre mim, você e Deus, de que você teve oportunidade. Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar. Irmãos, eu não tenho condições de dizer que você é salvo ou não. Isso é algo muito pessoal, muito privado da sua espiritualidade. Mas eu confesso que em alguns momentos eu olho para algumas pessoas que estão no hall de membro da igreja. Como pastor, eu digo: Senhor, será que esse aqui é crente? Será que essa aqui faz parte da tua família? Porque eu nunca vi ele adorando. Eu nunca vi ele cantando com vigor. Em 14 anos. Eu nunca vi ele dando um testemunho da graça. Eu nunca vi, Senhor, alguns sinais que eu gostaria de ver. E aqui não quero julgar ninguém, irmãos. Eu só quero alertar os seus olhos. Eu só quero despertar a sua alma. Você adolescente, você jovem, você ancião. Você precisa ter essa certeza interior. Eu vou morar no céu. Eu sou crente. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu nasci de novo. Você precisa ter essa convicção. E o bom nome não dá isso. A ética não dá isso. A moralidade não dá isso. Porque não é por obra. É graça. E é misericórdia. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. E se você é salvo, você vai exaltar a Deus agora. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Se você é salvo, você vai exaltar Ele agora. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos. Se você é salvo, você vai dizer: Senhor, eu quero te louvar porque eu podia ser um Judas também. Mas se você não tem certeza de sua salvação, eu quero que você ore dizendo: Senhor, me dá certeza. E se você tem certeza que não é salvo,
Você vai dizer agora: Senhor, me salva. Senhor, transforma o meu coração, para que eu não seja como um Judas. Então ore nesse momento, chore nesse momento. Esse momento é importantíssimo para a sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, a tua igreja. Visita, Senhor, a tua igreja. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Salva, Senhor, aqueles que não foram salvos ainda. Senhor, não nos deixa passar apercebido disso. Não nos deixa, Senhor, passarmos apercebido dessa grande realidade. Salva a vida, Senhor, nesta noite. Toca nos endurecidos. Toca nos resistentes. Toca, meu Pai, naqueles que têm se acostumado a vir à tua casa sem salvação. É assim, ó Deus, que eu te peço. É assim, ó Deus, que eu te imploro. Toma, meu Deus, as nossas vidas diante de ti.